O dia começou com as redes sociais invadidas pela extrema-direita brasileira. Centenas de milhares de posts tentavam pela enésima vez atacar o padre Júlio Lancelotti. Quem achava que a artilharia pesada contra o padre que dá comida aos mais pobres nas ruas paulistanas havia acabado, pode ter se surpreendido. O catalisador da mais nova explosão direitista nas redes foi uma reportagem, se é que podemos dizer assim, exclusiva, se é que pode ser dito assim, de uma revista, digamos assim, chamada Oeste. A publicação dizia em manchetes garrafais que um vídeo mostrando o sacerdote católico com menor de idade seria real. Para comprovar, cita perícia feita por 2 peritos. Guarde este número, 2 peritos. Muita gente lembrou a falta de independência dessa perícia, levando-se em conta a revista Oeste e o perfil político do tal perito, conforme veremos daqui a pouco neste vídeo. O ex-deputado cassado Arthur Duval, do MBL, veio com a resposta pronta, que já era previsível. São 2 laudos de 2 peritos diferentes, ambos com a mesma conclusão, afirmou o MBL, conhecido como Mamãe Falei, que foi cassado após divulgar áudios sobre ucranianas em viagem ao país europeu, naquela história que você conhece bem. Ele não mentiu, são 2 peritos de fato. Mas Arthur Duval adotou um método tão antigo quanto perigoso. Chega a uma conclusão errada através da junção de meias-verdades. O nome do primeiro perito, Reginaldo Tirotti. O nome da segunda perita, Jaqueline Tirotti. Pai e filha. O tal, abre aspas, ambos com a mesma conclusão, fecha aspas, alardeado por Mamãe Falei, enfraquece muito depois de conhecido o sobrenome dos tais peritos. Mas quem é Reginaldo Tirotti, o perito pai? Imagens dele apareceram nas redes tão logo a reportagem da revista Oeste começou a explodir nas redes bolsonaristas neste sábado. Trata-se de um bolsonarista raiz, talvez e provavelmente daqueles fanáticos, e este vídeo deixa pouca margem para dúvida. Aqui é a realidade, gente. É o Brasil. O jornalista Renato Souza, repórter de política do Correio Brasiliense, informou que o perito bolsonarista afirma a todo mundo que é também jornalista, mas usa para isso um registro de entidade não oficial, uma tal Ordem dos Jornalistas. Renato Souza fala sobre a tal análise pericial feita pela dupla de pai e filha, consultados pela revista Oeste. Sobre a análise do vídeo, 2 supostos peritos usam características prosopográficas para alegar ser verdadeiro, isto é, características como o formato do rosto, orelhas, altura da calvície. Essas características são facilmente reproduzidas por inteligência artificial. Para concluir se as imagens são ou não verdadeiras, é fundamental ter acesso ao hardware que gravou as cenas, ou de onde as imagens manipuladas partiram. A revista Oeste surgiu em março de 2020 com o propósito de fazer uma abordagem liberal e conservadora. Não demorou muito e todos notaram que foi apenas um veículo para dar verniz jornalístico às lorotas bolsonaristas nas redes sociais. Tem como líderes J.R. Guzzo e Augusto Nunes. Em anúncios pagos no Facebook, a Oeste se define como uma publicação independente que defende o liberalismo econômico e a liberdade democrática. Desde dezembro de 2022, após a derrota de Bolsonaro para Lula, vê o crescimento do seu número de seguidores desacelerar. A nova bomba contra o padre Júlio, a propósito, só repercutiu em sites de parajornalismo, com nomes poucos conhecidos, liderados quase sempre por anônimos. Mas pouco importa, a simples menção ao fato em manchete serve para atiçar grupos bolsonaristas, principalmente no WhatsApp. Há 15 dias, Mário Gaziro, um perito consultado pela revista Fórum, havia chegado à conclusão oposta à dos colegas pai e filha bolsonaristas. Ou seja, segundo Gaziro, que é professor de Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC, pós-doutorando e pesquisador visitante na Escola de Engenharia da USP, o vídeo usado pela extrema-direita para atacar o padre Júlio é falso. Nas supostas imagens, um homem é apontado como sendo padre e aparece em atos com menor de idade. O vídeo é confuso, com o corpo e o rosto separados em quadrantes distintos, sobrepostos por uma espécie de legenda e outros elementos gráficos que tentam fazer crer que a videochamada era com menores de idade. O material já circulou nas redes sociais em 2022 e, à época, levantou sérias suspeitas de que se tratava de uma edição fraudulenta. O que realmente prova que não se trata do padre é a edição para inserção dos ícones do WhatsApp, porque se realmente fosse um caso real, em que uma suposta vítima tivesse gravado a tela do próprio celular com alguma ferramenta,
não teria aparecido o ícone do aplicativo como o artefato de edição em destaque na análise forense. Aquilo foi editado e colocado lá, explicou o especialista. No mundo todo, a extrema-direita usa acusações comportamentais contra pessoas que julga estarem do outro lado no campo político. O padre Júlio Lancelotti é mais uma vítima dessa ação. É justo observar que, na prática, porém, casos comprovados e com criminosos na cadeia envolvem justamente aliados do bolsonarismo. O mais famoso deles é o vereador Gabriel Monteiro, do PL do Rio, um bolsonarista radical que adorava acusar os outros do que ele mesmo fazia, a julgar pelas informações conhecidas em seu inquérito. O influencer evangélico Vitor Bonato também foi preso após a confirmação de atos com mulheres sem o consentimento delas. Ele ficou preso 60 dias e deixou a cadeia essa semana. Um dia antes de ser detido, publicou vídeo nas redes sociais pedindo perdão às jovens. Às vezes eu cometi alguns pecados, eu caí em imoralidade, em iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Eu errei como um homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Bonato era crítico quanto mais do feminismo e atuou abertamente a favor do voto em Bolsonaro em 2022. Segundo ele, para garantir a liberdade de pregar o evangélico sem perseguição e para manter o Brasil livre. A nova investida da extrema-direita contra o padre Lancelotti faz parte da estratégia de ainda tentar garantir uma CPI na Câmara Municipal Paulistana contra o sacerdote. Liderado pelo vereador Rubinho Nunes, também do MBL, e advogado, entre outros, de Arthur Duval, o pedido enfraqueceu após a péssima repercussão. Vários vereadores, como Tami Miranda, depois retiraram suas assinaturas. O vereador do PL chegou a participar de uma live com o próprio padre Júlio. Tudo bem, feliz de te ver. Obrigado. Eu que agradeço a sua gentileza de aceitar falar comigo nessa live. E muitas pessoas julgando e maltratando a gente sem ao menos escutar o nosso lado e a nossa versão, né? Sim. Por isso que é muito importante que possamos estar conversando juntos e eu estou muito feliz de estar podendo falar com você. Obrigado por essa oportunidade de, mais uma vez, poder estar mostrando o que é ser um homem de Deus, né? A vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, lembrou esta semana, contudo, que ainda existe chance de a CPI ser instalada após a volta do recesso legislativo. O presidente da Câmara, Milton Leite, do União Brasil, e defensor radical do prefeito Ricardo Nunes, ainda pretende colocar o assunto em pauta. A invasão bolsonarista contou com a ajuda do deputado Carlos Jordi, que aproveitou para entrar no assunto que pouco sabe e, com isso, tentar tirar do foco os mandados de busca que a PF fez em sua casa após várias mensagens apontá-lo como um dos líderes da turma que tentou o golpe em Brasília no 8 de janeiro. Amanda Vettorazzo, coordenadora nacional do MBL, fez o mesmo e tentou surfar nos ataques ao padre depois que viralizou a notícia de que recebeu R$ 7.200 de auxílio emergencial do governo Bolsonaro em 2020. Ela recebeu até um apelido nas redes: Dama do Auxílio. Foi o ano que eu quebrei, foi meu pior ano financeiro. Algumas pessoas sabem que sou só eu e minha mãe. Pai ausente, a gente não tem tio, meu avô é falecido, não tem nenhum parente próximo. E eu e minha mãe, a vida inteira, a gente lutou muito e juntas. Quando eu tinha 20 anos, tive que ir para os Estados Unidos para trabalhar, para mandar dinheiro para o Brasil. Quando eu voltei, a gente abriu uma empresa e ficou com essa empresa há alguns anos, até 2019. Em 2020, com a pandemia, a gente infelizmente quebrou. Nossa única fonte de renda teve que ser fechada, exatamente por conta aí da pandemia. E nesse momento, a gente quebrou. Eu peguei o auxílio emergencial, isso não é... Eu nunca escondi isso, é uma coisa pública. Peguei por... Como se vê, por trás de tudo isso, há um forte componente político-eleitoral neste 2024 de eleições municipais. Nos bastidores, o prefeito Ricardo Nunes, que é capaz de pensar um pouquinho mais do que os bolsonaristas fanáticos e os jovens do MBL, já implorou para a direita evitar o assunto padre Lancelotti, já que a maioria dos paulistanos reconhece o nobre trabalho do sacerdote a favor dos mais pobres e sem teto da maior cidade brasileira. Mas pouco adianta. Como lembra a fábula do escorpião. Não tem nada a ver com lógica, é simplesmente a minha natureza. A natureza da extrema-direita bolsonarista é usar e abusar das fake news. Durante anos ela surfou isolada, sem desmentidos. Não mais.